Fake news são notícias falsas que parecem verdadeiras e divulgadas principalmente nas redes sociais. Elas alcançam um grande público que, por falta de apuração, costumam acreditar em tudo que leem. Hoje, no Papo.com, conversaremos com o professor Flávio de Leão, do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do projeto Fake News, uma parceria da universidade com o Facebook. Olá, Flávio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, como vai? Obrigado pelo convite. De nada. Ainda mais para tratar de um tema tão importante. Flávio, nós gostaríamos de começar perguntando qual a importância da notícia para uma vida em sociedade. Perfeito. A notícia, ela é o resultado de uma base muito importante para uma sociedade democrática, que é a liberdade de expressão. Ou seja, uma sociedade que se quer democrática, ela deve garantir a livre expressão, o que se desdobra em vários outros segmentos, mas um deles é a liberdade de imprensa. Ou seja, por meio da liberdade de imprensa que a sociedade conhece os fatos que ditam o seu dia a dia, o seu destino, e, portanto, a livre circulação de notícias deve ser garantida, não é? Este é um primeiro aspecto muito importante dessa pergunta. E, partindo desse princípio, como você acha que as fake news afetam a vida das pessoas? Pois bem, a fake news, ela gera um dano que me parece muito mais profundo do que possa parecer. Porque ela coloca em xeque, em dúvida, primeiro a credibilidade da própria notícia e do jornalista que a veicula, gerando fatos, expectativas e danos efetivos para a sociedade e para suas estruturas econômicas, políticas, sociais, muito sérios. E como eu disse que a livre circulação de notícias é importante para a democracia, a livre circulação de notícias falsas também compromete a democracia. E um caso muito conhecido por todos nós é o caso da escola base. Perfeito. Eu queria saber se ele é considerado fake news ou se foi só uma falha na apuração. Ok. O caso da escola base ele é paradigmático. Não aconteceu apenas no Brasil, nós temos casos muito semelhantes que ocorreram inclusive nos Estados Unidos. E ali, o que aconteceu foi uma investigação mal feita. Na época, a autoridade policial foi inclusive afastada, mas até que isso fosse feito, os danos causados para pessoas que eram inocentes e foram acusadas em público, porque hoje, nos dias atuais, a notícia tem uma extensão e uma velocidade muito profunda e de alcance em toda a sociedade. Portanto, é quase impossível reverter os danos, ainda que se coloque posteriormente uma retratação, uma explicação para a sociedade. Então, ali houve sim uma investigação mal feita e, claro, a imprensa noticiou, talvez aí havia necessidade de uma maior apuração, maior cuidado, de forma que aquela notícia se espalhou com tal gravidade, com tal profundidade, que, enfim, destruiu a vida daquelas pessoas. Isso é muito sério e nos traz a seguinte reflexão: qual é o grau de responsabilidade que deve marcar os profissionais de jornalismo no seu dia a dia? Bom, a nossa repórter Gabriela Cesário e a cinegrafista Giovanna Rampini foram às ruas para entender o que as empresas de comunicação estão fazendo a respeito dessa onda de fake news. Com a popularização do fake news, algumas empresas se manifestaram e criaram suporte para ajudar os cidadãos a se manter bem informados. Uma delas é o Google, que criou uma ferramenta de checagem de informação. Assim, quando você digita um tema na aba de pesquisa do site e clica em notícias, ele te direciona para veículos oficiais, que teriam certo padrão superior de apuração. Outra medida tomada pela empresa é diminuir o número de resultados encontrados sobre determinada pesquisa. Isso fará com que o leitor não tenha acesso a sites ou blogs não verificados. Aqui na Faria Lima, onde grandes empresas de comunicação estão instaladas, vamos entender como a população enxerga este fenômeno. Notícias falsas, já recebeu alguma em redes sociais? Já, várias vezes. Geralmente quando dá notícia de que alguém morreu, ou algum cantor, algum artista que você gosta. Quando algum cantor morre, todo mundo compartilha, todo mundo acha que é real e não é.
As notícias falsas não afetam somente a credibilidade do jornalista. Uma grande dificuldade é descobrir a origem dessas falsas notícias, fazendo com que o uso de ferramentas como a Google News Lab seja mais eficiente para o fim e conhecimento de informações falsas do que os processos para o fim de sua disseminação. Flávio, qual a função do jornalista, então, nesse meio? Perfeito. O jornalista tem uma função absolutamente importante, vital, para essa sociedade democrática que eu mencionei há pouco. Vamos lá. Além de transmitir a notícia, portanto, dar conhecimento para o cidadão do que está acontecendo no mundo e em seu país, ele também traz a notícia de tal forma a tornar o cidadão mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres e do que ele deve cobrar dos seus concidadãos e dos governantes. Então, é muito importante que o jornalista se mantenha sempre atento às notícias e às fontes e à origem dessas notícias, de modo a transmitir aquela que é verdadeira, inclusive combatendo, de certa forma, a fake news. Flávio, nós vamos também querer que você explique um pouco desse fake news, esse projeto do Mackenzie com o Facebook, mas isso vai ser depois do intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Papo.com. O tema de hoje é fake news e como evitar esse mal da internet. Quem está presente aqui no estúdio é o professor Flávio de Leão, membro do corpo docente do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e participante ativo do projeto Fake News da Universidade com o Facebook. Flávio, retomando aquela pergunta, né, que a gente fez, você poderia explicar para nós? Pois não. Na realidade, o projeto Mackenzie Fake News, ele nasce pela iniciativa e pela parceria dos cursos de Direito e de Jornalismo, né? Do ponto de vista do direito, viabilizado pelo diretor da Faculdade de Direito, o professor Felipe Chiarello, pelo professor Diogo Reis, que coordena também este projeto, e pelo professor Pedro Buch. Portanto, a direção viabilizou, no que tange ao curso de Direito, do qual eu faço parte, este belo projeto, importantíssimo, e além de tudo também com o apoio e parceria do Facebook. Este projeto, ele é inovador e sem precedentes. A sua importância é muito grande na medida em que traz à tona e à discussão a importância, não é, do que nós estamos discutindo até agora, ou seja, de notícias verdadeiras, reais e transmitidas ao público de forma crítica, para que o público possa pensar, raciocinar e cobrar, como eu falei há pouco. Portanto, é um projeto absolutamente inovador da atual gestão lá da Faculdade de Direito, junto com a Faculdade de Jornalismo. E os estudantes podem participar? Podem sim, eles podem encaminhar artigos ou pequenos textos, não é? Que serão encaminhados para análise, enviados para análise, e aí então, aprovados, podem ser publicados. Tá. Falando agora um pouco de política, o presidente Donald Trump, ele fala muito de verdades alternativas, né? Fazendo um adendo ao que dizem os jornalistas nos veículos, perfeito. Enfim. Você considera isso fake news? Na verdade, a notícia, ela é utilizada desde sempre no mundo político. É uma técnica de propaganda, não é? O discurso, aquela verve emocionada de alguns políticos ao discursar, nós conhecemos isso. Eu vou lembrar aqui que em 1903 nós tivemos um jornal russo chamado, a tradução seria A Bandeira, que publica
para finalidades políticas e antissemitas uma famosa obra falsa que se chamava Os Protocolos dos Sábios de Sião, provocando o ódio contra os judeus na Rússia czarista. Isso é usado durante a Segunda Guerra pelos nazistas, não é? Também vou lembrar que a literatura não deixou isso passar em branco. Em 1897, o Bram Stoker escreve Drácula, quando Drácula recebe uma carta dos turcos, que travavam com ele uma guerra, enviada à sua noiva, falsamente, uma carta falsa dizendo que ele havia sido morto em batalha, e ela se suicida. Não é? E em 1938, Orson Welles transmite na rádio uma invasão de extraterrestres e a população acredita naquilo. Então veja que o efeito da notícia falsa, ele é quase que imediato e já era em tempos em que a internet não existia. Sim. Portanto, o uso da notícia no mundo político é considerado essencial por esses grupos políticos ou políticos líderes do ponto de vista da eficácia do convencimento da população segundo suas propostas. Então, é comum, é antigo este fenômeno e hoje, com as ferramentas que a internet disponibilizou, ela ganha em proporção, ela ganha em capilaridade, portanto, o alcance é muito maior e rapidez. Ou seja, desmentir, reverter uma fake news é muito difícil, como eu falei há pouco. O caso da escola de base não foi tão divulgado pela internet, que ainda não era tão usada. Mas a mídia já tinha esse poder. Hoje, com a internet, isso ganha em proporções inimagináveis. E com detalhe, você muitas vezes não consegue identificar, e eu digo aqui, as autoridades não conseguem identificar, a origem. O IP, muitas vezes, ele é volátil, não é? Já vimos casos de ataques concatenados ou divulgação de notícias concatenadas por grupos racistas que organizam-se a partir de vários países e encaminham notícias dessa forma para algumas sociedades. O que chama mais atenção para o público? Por que as fake news têm tanto alcance? O público, o ser humano tende ele é atraído, não é, por notícias picantes, por notícias do nicho que lhe interessa, o mundo artístico, o mundo político, o mundo esportivo. E quando envolve hoje em dia celebridades, vivemos numa sociedade de massa, de consumo, que não desce à profundidade das análises. A sociedade de massa e de consumo, ela permanece num patamar superficial na análise das notícias. Ela não vai buscar a origem. E com isso, com este fenômeno, ao receber uma informação de um mundo que lhe interessa, como eu disse, o artístico, o jornalístico, o político, etc., imediatamente chama-se a atenção, a pessoa tem um impacto daquela notícia e ela com redes sociais, ela própria já se torna um veículo de divulgação, não é? Ela multiplica, ela é uma propagadora, esta pessoa, dessas notícias falsas. O que potencializa ainda mais o alcance e os danos da fake news. Muito obrigada, Flávio. Imagina, obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer a presença do professor Flávio. Muito obrigado por ter esclarecido nossas dúvidas. Eu que agradeço. E sobre um assunto tão pontual, né, que são os fake news. Então, nós encontramos na próxima edição do Papo.com.